Fala, Corujada, estamos começando mais um Corujando Podcast. Eu sou o Márcio Filho. Eu sou o Felipe Lima e hoje vamos falar aqui sobre marketing de shopping, né? Exatamente, e esse papo rende muito. E hoje convidamos aqui uma pessoa especial, Lidy Mello. Seja muito bem-vinda aqui. Que fofo, muito obrigada. Eu quero dizer que eu venci na vida. Olha Meus só. pais estão super orgulhosos Olha que eu tô só. aqui hoje. Vai ser um papo muito legal. Não, a gente já tá... Olha que a gente tá tentando agendar isso aí já tem um tempinho. E olha que a gente na produção o tempo todo se vê, mas Verdade. o tempo de parar que não dá. Mas a gente conseguiu. Não, mas chegou agora em esse março, dia. a gente falou, pô, tem que ter você Tem aqui, que ter. principalmente até pelo projeto que você tá trazendo agora com o shopping, né? Que a gente vai falar lá pra frente. Vamos falar de muita, tem muita Vamos. coisa pra Tem. falar. Muita. E olha que a gente já quer saber, Lidy, até pro pessoal que ainda não te conhece, de onde vem esse sotaque? Esse sotaque é paraense. Olha só. Eu sou de Belém do Pará, tô aqui tem 1 ano e meio, mais ou menos, e foi uma mudança muito radical na minha vida. Em Belém eu trabalhava em shopping, eu vim de um Boulevard Belém, é outro Boulevard, e lá tive uma grande experiência, conheci muita gente, e o que me trouxe até feira, eu estava predestinada, eu tinha que vir para feira. Saí de Belém, vim para cá, assumi a gerência do Boulevard Feira, e para mim está sendo assim uma experiência maravilhosa. Já conheci muita gente incrível, muita. Vocês também estão na lista, Ah, que né? massa. E assim, a nossa vida em shopping é muito corrida, é muita coisa, é uma vida que não tem rotina, graças a Deus. Porque quem trabalha nesse ramo é porque gosta. Né? Se tem uma coisa que eu digo, que trabalhar com marketing, trabalhar com varejo, a pessoa tem que gostar, porque é um desafio muito grande. Então, eu vim de Belém, estou aqui agora, sou metade paraense, metade baiana, porque eu gosto de incorporar, Sim, sabe? Eu gosto de chegar no lugar, conhecer a cultura, já provei muita coisa diferente aqui. Frutas que eu tô viciada, siriguela, gente. Eu não Sim, sei, não acho que o tinha dia lá? que eu sair daqui... Não tem siriguela, não tem. Então, eu acho que o dia que eu sair... Umbu, gente, uma caipirinha de umbu e de siriguela é outra coisa. É boa demais, né? É muito boa. Então, eu vou ficar pensando, o dia que eu sair de feira, eu vou ter que pensar em algum meio de chegar levar, até né? mim. Eu tenho que- Gente, eu uso de lanche siriguela. Assim, É eu sério? levo, compro na feira e levo para Não, mas é bom lanchar. mesmo. É demais, é maravilhoso. Eu adoro. E uma das coisas que eu sinto muita falta de Belém é da gastronomia. Inclusive, trouxe uma cachaçinha aqui para vocês olha experimentarem. só. Mostra aqui. Gente, explica rapidinho Eu pra não esse tomei pessoal. toda essa o que garrafa, é não, que tá, gente? Tava... Gente, Já chegou aqui assim, tá? A gente não foi a tomou. gente. Eu tô falando legal, tô falando certo ainda. Vou explicar. Eu comprei essa garrafa quando eu fui para Belém para trazer justamente para as pessoas experimentarem, porque incrível, a cultura é algo muito surreal, né? Quando eu falo para as pessoas da forma como eu tomo açaí na minha terra, é muito diferente, diferente. de como as pessoas consomem o açaí aqui. Aqui. Como é que vocês tomam açaí aí? Fala para mim. É tipo um sorvete. Ah, aqui é um geladinho. cremezinho, né? Ainda vem as misturas, né? Começa a Nutella, o negócio começa... Eu começo a passar mal, eu fico arrepiada. Porque pra gente, isso é um crime lá em Belém, entendeu? Lá em Belém, culturalmente, açaí é uma refeição. Você toma o açaí, eu, no caso, tomo com farinha, mas tem gente que toma sem, e açúcar. Eu tomo com açúcar e com farinha, e com um camarãozinho do lado. Gente, Salgado. É até estranho. Não, é até Ou- Eu Ou fico um imaginando eu peixe com açaí. frito. Só se o açaí for muito diferente do que eu tomo aqui, porque... É muito diferente, porque o que vocês tomam aqui é quase um frozen, é um sorvete. sim, é. O nosso não, é a fruta batida com água. E ela fica numa textura muito grossa, fica bem papa. Que é eu já vi algumas pessoas vendo na tigela e tomam com a Isso. colher, né? é assim você não ofende a gente. Uma vez conversando com um baiano, falando isso, aí ele ficou, gente, como Não, assim açaí meu com critério de peixe? qualidade do açaí é quanto mais cremoso, melhor. Tem uns que você sente o gelozinho Então, e fala, no esse aqui não nosso- presta Não não, presta. é o original. No nosso caso é assim, só que é o açaí puro, ele é bem grosso. Aí tem gente que diz, não, eu acho meio terroso, assim. Eu digo, anda comendo terra, né, querido? Mas é por causa disso, é porque como a gente já tá na nossa mente a sair de uma forma, aí quando vem de outra maneira, deve ser a mesma coisa pra você, né? Ao Se contrário. eu te perguntar assim, você já comeu acarajé com Nutella? Você vai dizer, nossa, não, É nem estranho até de imagino. pensar. Então, assim, eu imagino pra vocês como é ouvir a gente Sim. falar, né, de tomar o açaí com o peixe frito ou com o camarão, mas Jogar pra uma farinha em gente, cima. isso é ostentação. Ostentação.
E Lid, e toda essa mudança da sua vida, você sempre foi uma pessoa de se jogar, de encarar os desafios e de repente você sair de lá do Pará pra Feira de Santana, Bahia, mudar tudo, deixar o açaí de lado. Isso foi muito pesado. Você pegou num ponto fraco. Assim, não foi sempre assim. Eu acho que quando a gente começa a nossa carreira, a gente pensa muito no futuro, mas a gente nunca nos vê naquele lugar, né? É difícil a gente se imaginar naquele lugar. E a minha vida teve uma mudança, assim, em 2 anos muito radical. Eu, em Belém, morava com os meus pais, ajudava muito os meus pais morando com ele, né? Não era noiva, fiquei noiva depois que vi para a feira. Então, quando eu me mudei, foi uma mudança muito radical, porque eu saí da casa dos meus pais, ao mesmo tempo saí do shopping onde eu trabalhava, que era uma empresa, vim para uma empresa nova, para uma cidade nova, para um mercado de trabalho novo, onde ninguém me conhecia. E muita gente também ainda não me conhece. Então, é sair da sua zona de conforto, digamos, porque eu tinha toda uma estrutura familiar também. E aqui não, aqui eu não tenho ninguém. Eu tenho os amigos que eu fiz ao longo dos meses que eu tô em feira, né? Tô no shopping. Mas, assim, de dizer que eu tenho uma família, um primo distante, não tem ninguém. Então, a família que eu tenho hoje são vocês, né? que São legal. shopping. Porque vocês sabem, do pouco que vocês me conhecem, eu sou uma pessoa muito aberta, eu tenho sorriso largo, eu faço amizade fácil e eu gosto disso. Eu sou assim. É o meu jeito de ser. Quem já teve a oportunidade de conhecer Lid, até meio sem estar perto, né? Só vendo assim de longe, sabe que você é uma pessoa muito comunicativa. Demais. O seu jeito, você chega, sabe conversar, sabe sair também, que é uma coisa muito importante, né? Você sabe chegar ali na conversa, sai também na mesma Não tem forma. como ficar um clima pesado no Pesado, lugar, né? é o jeito. Então, tipo, isso é uma Vocês coisa... têm um lencinho aí. Olha, por baixo da mesa aqui, sagrado. Mas isso é muito bacana. Por isso que a gente se pergunta assim, porque realmente, pra gente que é daqui de Feira de Santana, a gente tá confortável no nosso canto, então a gente sabe. Mas imaginar o desafio de você sair de um local, né? Onde você já tá acostumado, tem a sua família, e você se desafiar um novo, Isso. não é qualquer um. E um desafio, assim, que eu acho que eu nem parei para pensar, gente, quando eu aceitei a proposta. Porque fiquei no lugar de uma pessoa maravilhosa, que é a Nadine também, né? Que ficou anos no shopping, fez um trabalho incrível aqui. Então, assim, não pensei, poxa, eu vou ter que continuar o trabalho da Nadine, meu Deus. Mas, assim, depois que eu aceitei, que caiu a ficha, veio assim, não, mas eu preciso encarar esse desafio, porque senão eu não vou sair daqui, eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Inclusive, alguns fornecedores de Belém chegaram para mim e disseram assim, não, mas por que tu não fica aqui? Tu não pode ser promovida aqui. Aí eu falei, não, mas vocês têm que pensar no meu lado também. Vai ser um crescimento muito grande, pessoal e profissional. Eu conheci um mercado totalmente diferente do mercado que eu estava habituada. Então, trabalhar com os baianos, para mim, está sendo incrível, maravilhoso. Nossa, É isso que eu ia falar. Você falou sobre cultura, todo esse processo pessoal, mas como é assumir um shopping em um outro estado que tem uma outra cultura totalmente diferente, acredito? É totalmente diferente. E, assim, tem um atenuante ainda grave, porque eu me mudei no meio da pandemia. Sim. Eu cheguei você veio na aqui, pandemia. eu cheguei aqui em setembro de 2020. Então, quando eu cheguei, eu já me assustei com o fluxo do shopping, que é um fluxo, assim, intenso. E quando eu lembro que a primeira ronda que eu fiz, eu falei para o superintendente, eu falei, nossa, eu tô assustada com o fluxo. Aí ele disse, mas esse não é o fluxo normal do shopping, isso é fluxo de pandemia. Eu falei, meu Deus, é pior do que isso. Pior que eu digo assim, tem mais gente do que isso. E tem, porque feira tem, na verdade, até... Está crescendo muito, a cidade vem crescendo demais. Então, o Boulevard Feira, eu vejo ele como um empreendimento super importante para a cidade. Tem pessoas que eu converso aqui, inclusive o André Mascarenhas, que esteve aqui com vocês. André, da Arte Capital. Ele fala que existe Feira de Santana antes e depois do Boulevard. Não, eu vim dessa época. Tipo, pra mim, o Boulevard Do antes, no caso, fez né? parte, né? Do antes. Não. Eu lembro, eu era gurizinho. Antes ainda era Iguatemi, aí teve a parte da Participou da obra do shopping. Não. Já cheguei, gente, quando já era Boulevard, tá? É verdade. Mas com certeza fez parte da minha história. A gente até conversa, né? De chegar a época de criança.
final de ano era querer ir pro shopping, era passear no shopping, isso fazia parte de, acho que todo diferente. É porque quando a gente pensa em shopping, é incrível porque você leva pro emocional, né? Tipo, é o sentimento. Então eu só lembro quando eu era pequeno, até falei com os meninos aqui, tipo, quando eu lembro do shopping, eu lembro quando eu era pequeno, eu falava assim, cara, quando eu crescer, eu vou almoçar todo dia no shopping. Só porque eu amava ir pro shopping, entendeu? Sabe a sensação que você tem de entrar ali, aí você vê um parque e tal. Você não quer sair e você perde o tempo. Quando a gente foi para estudar publicidade, e aí teve uma das aulas da gente que a gente participou, foi em vários shoppings. E a ideia era a gente perceber, sentir realmente como é que o público passava horas e horas ali sem perceber que passou o dia inteiro dentro do shopping. Você não nota. Não nota, né? não nota. E olha o que público- naquela época não tinha o tanto de coisa que o marketing do shopping tem que fazer hoje em dia. Hoje em dia, né? Porque hoje a gente tem aí, além do shopping, que é uma compra física, né, o shopping oferece também vários outros tipos de compras para a comodidade do cliente. Então, hoje, você aqui, conversando comigo, pode pegar seu celular e pode fazer uma compra. Sim. E é um tipo de experiência que o shopping está oferecendo. Uhum. Você não sair da sua casa e comodidade, você né? comprar com todo o conforto. Olha eu fazendo merchan. Então aproveita. Mas eu vou lhe falar, isso me Então, ganha, viu? aproveite. Isso me ganha, porque a gente às vezes tá na rotina aqui de produção, pô, fazer ali no celular, entrar, comprar É muito rapidinho. prático, né, gente? E é Isso bom. foi uma coisa que a pandemia trouxe à tona, na verdade, não só para o shopping, mas eu acho que para várias empresas, que foi acelerar esse processo de gerar uma comodidade para o cliente. Nós passamos por esse processo, assim como muitas empresas também. Acredito que vocês também tiveram que se reformular, Sim, né? A forma como vocês atendem os clientes de vocês. Mas assim, vocês falaram de sonhos de criança em shopping, tá? Eu lembrei do meu. Eu sonhava, quando eu era criança, em dormir no shopping. Porque o que eu imaginava? Eu imaginava que o shopping ficava todo aberto e que eu podia brincar no parque. Eu Sem podia, ter tempo de banho. sem me preocupar com nada. Que eu podia entrar numa loja de colchão e dormir. Aí acordava, ia para aquela loja de doce, comia doce à vontade. Era o que tinha na minha cabeça. Não, aquele filme, como é o nome do filme de segurança? Que tem, que Segurança passa de sessão da shopping, tarde. é. Acho que aquilo ali virou o sonho de todo mundo. Então, gente, não é isso. Não é isso. a Não é verdade não é essa. É uma realidade dura, mas divertida. Mas, Lid, e pandemia? Você chegou, então, aqui na pandemia. E como é que foram os Cheguei. desafios para, ao mesmo tempo que se adaptar, né, ao local e ainda gerenciar? A gente sabe que o time do shopping é um time grande, uma galera empenhada pra caramba. Sim. E você, como já tinha o peso de Nadine, né? Exatamente. Já chegou, Olha a responsabilidade resposta. já chegou com A a responsa responsa. e ainda dá continuidade a isso. É assim, são muitas reuniões, muitos planejamentos estratégicos, porque a pandemia não acabou ainda. Mas a gente, óbvio, tem que pensar sempre no melhor do cliente, conforto, experiência. Então, é planejamento atrás de planejamento, reunião atrás de reunião. Marketing, vocês sabem, eu gosto de muvuca. Eu gosto de gente, eu gosto de lugar lotado, cheio, eu gosto de ver as pessoas se divertindo. Então, como é planejar isso sem ter aglomeração? Era quase um desespero, né, gente? Você ter que fazer um planejamento de Natal sem aglomeração. Então, pensa aí como é. É muita reflexão, é você não deixar de atender o seu cliente com qualidade, mas você ter que pensar sempre na questão da segurança. Porque é igual ao trânsito, você tem que dirigir por você e pelo outro. Então, a questão da pandemia é muito isso. Você tem que pensar por você e pelo próximo. Então, a gente tem... E isso não passou. Hoje eu tive reunião à tarde com a minha equipe do planejamento do segundo trimestre. Porque teve uma época recente atrás que a gente ficava assim, não, vamos fazer tal ação, vamos. Mas a gente tem que ter um plano B para essa ação. Porque se até lá o número de casos em feira aumentar, se o número de leitos for para 100%, aí a gente vai ter que cancelar o plano A e ir para o plano B. Ou seja, o trabalho no mínimo dobrou. No mínimo, dobrou. Exatamente. E é você ter também os seus parceiros ao seu lado. Sim. Porque tem que ter uma compreensão de ambos os lados. Eu costumo dizer que parceria tem que ser boa para os dois lados. Se ela for boa só para mim, não é uma parceria, né? Então, você tem que ter o fornecedor ali do seu lado para ele entender que aquele plano A pode cair para você fazer um plano B que nem sempre pode ser com o fornecedor do plano A. Então, é uma mão que vai ajudando a outra, né? Para a gente conseguir caminhar junto. A gente em produção aconteceu muito isso, de
tem um roteiro, tem um planejamento, a pré-produção chegava perto, não pode porque o índice mudou e vai ter que reformular. Ou tinha a gravação, né, que era externa, não, vai ter que ser estúdio. Então a gente reconstruir tudo, às vezes na madrugada, no fim de semana, Tem pra que mudar conseguir colocar tudo. no ar. Eu lembro também, dentro disso de preocupação, a gente gravou até Natal Encantado lá com vocês, né? Teve o Isso. Natal. E teve uma coisa que era de como que o Papai Noel ia entrar. Eu lembro dessa preocupação, né? Ele tinha que entrar de máscara pra não causar... Exatamente. Velho, e a gente, tipo, no meio, como é que vai ser isso? Como Vinha é que da vai- cultura que Papai Noel vinha de helicóptero, chegava no meio do... Acabou. Se jogava no meio das crianças e tal. gente- E como é isso? Você dizer para uma criança que o Papai Noel não vai tocar nela, que vai ser uma conversa com distanciamento. Então, é toda uma preocupação que quando você senta na hora do planejamento assim, você fica pensando 2 minutos. E agora? Como é que vai ser? Você explicar para uma criança de 3, 4 anos, né, que, ó, a gente está passando por uma pandemia, você vai ter que falar com o Papai Noel com 10 metros de distância. Mas tinha que acontecer, né, gente? A gente não vai deixar de fazer, a gente vai se adaptar, que é o que a gente está fazendo, a gente está se adaptando. Recente, inclusive, aconteceu no Carnaval, que estava naquela polêmica, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, né? E aí a gente fez todo um planejamento para fazer um carnaval no estacionamento do shopping e estava ainda com decreto para 5.000 pessoas. Aí o decreto caiu para 3.000 pessoas, depois caiu para 1.500, aí a gente, infelizmente, teve que cancelar. Mas vamos voltar agora no próximo mês, não vou Olha. falar ainda, mas vai ser um show muito legal, É? muito. O papel do shopping também, ele vem muito para isso, né? O shopping deixou de ser um lugar só de compras há muito tempo. Hoje em dia é um local de experiência, de convivência, né? Você vai com a sua família para o cinema, você vai almoçar, você vai jantar, você vai comprar um presente para um amigo. Então, tudo isso faz parte da experiência. Experiência, eu costumo dizer para minha equipe que não é só a gente ter um cenário infantil lindo na praça de eventos. A experiência é o cliente entrar no shopping, o shopping tá limpo, o shopping tá cheiroso, o shopping tá seguro, tá com álcool em gel. Então, assim, a gente quando entra nesse universo de shopping, a gente costuma dizer, quem é de shopping, que tem um mosquitinho, que quando dá aquela ferradinha na gente, já era. Então, a gente fica muito viciado. Quando a gente vai para outro lugar, você está viajando de férias, você vai em um outro shopping, não tem jeito. Não tem como você ir com outro olhar. Então, às vezes, eu estava uma vez no Rio de Janeiro com a minha mãe, e aí entrei em um shopping com ela, e andando pelo shopping, falei, nossa, que lixeira feia. Aí a minha mãe, tu estás olhando para lixeira? Não tem como não olhar, porque assim, o nosso olho já é viciado, sabe? Para dizer, nossa, esse piso aqui. Agora, recente, eu tive em São Paulo semana passada, e a gente faz visita em shopping para pegar a experiência de outros cenários e tudo, né? O que tá rolando, o que tem de tendência. E aí a gente foi em um shopping que, gente, o piso do shopping tava tão bem encerado que eu falei, gente, se eu passar um batom aqui olhando pro chão, vai funcionar. Vou me ver aqui. Eu vi seus stories, eu tive lá no carnaval e eu não tinha ido lá antes. Eu fiquei besta com o critério de qualidade das coisas, de cada detalhezinho da maçaneta. É incrível. É um padrão que. Exatamente, tudo isso a gente olha. E tudo isso, para quem convive com a gente, a pessoa passa a ter esse olhar também. Né? Por exemplo, o meu noivo, ou até a minha mãe, quando ela vai no shopping Belém, que ela vê alguma coisa que precisa ser ajustada, ela manda para mim. Ela diz, minha filha, tem que mandar corrigir isso. Eu falei, mãe, eu não trabalho mais aí. Agora, você falou uma coisa importante que às vezes a gente falando pra galera de comunicação que não tem nem noção de, por exemplo, você fica preocupada como tá funcionando a limpeza do local. E isso é marketing, né? Exatamente, porque tudo vai da experiência que você está oferecendo para o cliente. Não é só você fazer um show na praça de eventos, você tem que estar preocupado com tudo, segurança, limpeza, quem está servindo, a hora de entrar, a hora de sair, é ter todo um roteiro. Né? E tem gente que acha que a gente só faz festa. E que fazer festa é fácil. Não é fácil, gente. Eu costumo dizer que o shopping, o profissional que entra no shopping, e até mesmo aquele que sai depois, é um melhor lugar para você aprender. É uma escola Sabe? incrível. Eu vejo que todo mundo que sai do shopping, sai um profissional muito, muito bem. E o Bulefa, a feira é um Equipado, né? exemplo, né? Se a gente for pensar nos nomes que já passaram por lá, a Sim, galera sim. hoje está em Exatamente. Salvador, São Paulo trabalhando, e isso é
Isso é massa. Então, a gente tem um público aqui que é um público jovem de faculdade que acompanha a gente no podcast. Então, se Massa. você tá aí, olha, já fica ligado, porque realmente... Inclusive, deixo aqui o convite, porque a gente no shopping, a gente faz esse tipo de ação, a gente recebe, só que a gente faz com escola. Mas nada impede da gente receber um público universitário também, que legal. quiser Nossa, conhecer. Assim, Isso é os massa. meninos sabem que eu sou porta aberta, então quem tiver interesse pode procurar a gente, que a gente marca, assim, um encontro, um bate-papo. A minha equipe também de marketing é uma equipe muito jovem, né? E a gente tem, e é uma coisa que eu sempre falo que você disse, de formar as pessoas e passar por vários setores. A gente tem muito isso no shopping, porque você está dentro do setor de marketing, mas você acaba conhecendo um pouco do financeiro, Exato. da equipe de operações também, que tudo tem que andar casado. Né? Eu não consigo fazer um evento no shopping se eu não tiver o apoio de todos esses setores. Para a gente é impossível, ninguém anda sozinho, eu não consigo fazer nada sozinha. Então a gente depende muito da ajuda desses setores, porque é primordial que a gente tenha a questão de segurança, como eu estava falando para vocês, de experiência. Por exemplo, a gente faz um show, organiza um show, e se nesse show a gente não tem uma equipe de segurança, digamos, necessária para atender, e eu acabo recebendo um número de público mais elevado do que eu estava esperando, isso para mim se torna um problema. Porque aquela experiência que eu ia dar para o meu cliente acaba se tornando um transtorno para ele. Porque eu não tenho um limite, eu não pensei nisso. Então, por isso que a gente tem que pensar realmente em tudo, né? Em quantas pessoas. A gente trabalha com metro quadrado dentro do shopping. Eu consigo atender quantas pessoas dentro dessa área para ficar confortável. Eu não vou convidar vocês para um evento se eu não gero um mínimo de conforto para vocês. A ideia não é essa. A gente quer que o cliente volte, não que ele vai e não volte. Não volte mais, né? Exatamente. Porque ao mesmo tempo que você cria uma experiência boa, você pode estar criando uma experiência terrível. E essa né? terrível E essa que é a pior. Exatamente. Porque a boa, as pessoas podem até voltar. A pessoa guarda pra Mas si a a boa. ruim é muito fato que a pessoa ruim. não volta mais. E fala logo pra um amigo, Já pra o fala. primo, ó. Vai não, viu? Que Rapaz, lá... eu fui no shopping esses dias e tal, já começa a correr. E o brasileiro, eu digo que é o brasileiro porque não é só aqui nesse shopping, mas assim, a gente tem o hábito, e quando eu falo a gente, eu me incluo também, de ir até o lugar para reclamar, mas a gente não tem o hábito de ir para elogiar. Vocês já pararam para perceber? Sim. Quando vocês têm um bom atendimento em alguma loja, vocês saem da loja feliz. Né? Você sai feliz com o seu produto, vai embora para casa, amei o atendimento, vou voltar aqui com a Marcela, que ela me atendeu super bem. Mas você não vai até o espaço cliente do shopping para dizer que a Marcela, da loja tal, te atendeu bem. E aí a Marcela não tem esse feedback, porque ela não sabe que você foi lá e que você amou o atendimento dela. A Marcela não sabe disso. Mas a Marcela sabe, se você for até a loja dela, atendido por ela, e ela te tratar mal, você faz questão de ir até o espaço cliente, reclamar, para a reclamação chegar até a Marcela. Isso faz muito sentido, realmente. Às vezes eu vou na farmácia, né? Aí eu sou bem atendido. Aí eu falo, pô, bom, obrigado, tal. Boa noite, fica com Deus, vou embora. Agora, se eu for mal atendido, eu vejo lá aquela carinha da rotação e falo, péssimo atendimento aqui, viu? Eu posso marcar 10 vezes, moça, nessa carinha. Eu tenho uma mania, quando eu vou viajar, eu entro na internet e começo a buscar avaliação daquele restaurante, de algum lugar. Eu também. Aí depois eu parei para analisar. Eu olho a avaliação, mas eu não faço avaliação. Eu gosto, mas eu não vou lá e dou 5 estrelas. Agora, se for ruim... Mas se você não eu vou gostar... entrar lá, dou 1 estrela e pau. Então, não venha. O chefe de cozinha não estava de bom humor hoje. O prato não estava legal. Mas é um hábito que é do brasileiro. Se a gente for notar, a gente não tem esse hábito. Realmente. E uma vez conversando com uma pessoa da minha equipe, a Jéssica, e eu falei para ela, ela é supervisora do espaço cliente. Eu disse para ela assim, você trabalha aqui, já vai fazer 10 anos praticamente. Desses 10 anos, quantas ocorrências positivas o espaço cliente recebeu? Ela disse, nossa, mesmo estando quase 10 anos aqui, foram pouquíssimas. Então, se a gente tivesse o hábito, né, de levar esse reconhecimento à pessoa, talvez o atendimento daquela loja até iria melhorar. A gente ia contribuir com isso. Mas, infelizmente, a gente não tem esse hábito. E eu espero que vocês melhorem com esse hábito. Não, vou melhorar. Agora, Agora, sendo criada. Eu tive uma experiência recente que eu tenho
É um problema para o lojista, mas o que é que eu faço? Eu compro muita coisa pela internet e eu fiquei até feliz de saber desse novo formato de lá do shopping. Mas eu vou na loja, olho o tênis, pô, pego nele, pô, é legal. Vou calçar para experimentar para ver se é legal Claro. e compro na internet. Gente, que Eu faço sacana. muito isso. Mas aí o que acontece, eu acho que é um diferencial. Mas o então cara me deu compra atendimento... pelo menos no compre online do shopping, por favor. Agora, pelo menos. Mas o cara me deu um atendimento tão bom. Foi tão, tipo, massa. Conversou comigo, levou, colocou na esteira pra eu testar o tênis. Aí eu fiz questão de falar com ele. Peguei, elogiei. Pô, eu realmente não ia comprar com você, vim aqui olhar e tal. Mas se o atendimento foi tão legal, que eu vou levar. Independente de preço, de qualquer coisa. E isso é uma coisa massa, né? Esse atendimento, o cuidado que tem. E geralmente o shopping tem mais cuidado com isso. Exatamente. E isso é experiência. É você sair da sua casa, ser bem atendido. Você tava com a ideia de nem comprar Nem lá. comprar, Você só ia nem experimentar. comprar. Eu tenho essa dificuldade de comprar pela internet, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de pegar, sabe? Eu gosto de ver roupa, sapato. Precisa, sabe? Ter aquela troca de olhar. Tô te querendo. A roupa tem que me chamar, assim, sabe? Então eu gosto de experimentar. A minha mãe não, ela sempre compra. Eu não sei que dom é esse que ela tem. Ela chegava em casa com a roupa, tá aqui. Eu dizia, mãe, eu nem experimentei. Ela, eu sei que você vai gostar. Eu experimentava, ficava incrível. E eu não consigo. Perfil, né? Quando eu tentei fazer isso, Não dá certo. a pessoa compra pra si e não consegue. Eu não entendo, mas tudo bem, Não, né? rola muito dessas furadas. Às vezes compra a medida 42. Quando vai vestir, nada. Parece que é 38 que veio com a etiqueta errada. Mas é. Na Agora, loja é diferente. Né? eu digo o seguinte, eu acho que tudo isso que a gente fala, ela sempre volta dentro da experiência que você tem com aquilo, né? Exatamente. Então, até a compra online, ela te dá alguma experiência, né? Você tem ali uma sensação. Com certeza. Então, com eu acho certeza. que o profissional, essa coisa aí, né? Tipo, de você ir lá e dar o gostei ou não gostei. Mas o profissional de comunicação, ele tem que ter esse olhar, né? De até a lixeira observar. Ter o olhar refinado em buscar o que tá. Exatamente. A gente costuma muito aqui, não só no vídeo, mas a gente gosta de falar sobre tudo. A gente vai no shopping geralmente e fala, pô, velho, percebeu que agora mudaram tal coisa aqui desse caminhão? É porque antes estava atrapalhando realmente a passagem. Então, a gente começa a observar, por que mudou isso de lugar? Antes tinha essa loja aqui, por que tirou essa loja daqui? Então, eu acho que para dentro do shopping ainda tem muito mais isso, né? Tipo, de observar qual o local que a gente vai muito. colocar essa loja, de que forma que a gente vai estabelecer os shows. Exatamente, rola muito isso. E tudo faz parte de uma questão estratégica também. Uhum. Né? Tudo que a gente faz é pelo bem do cliente. Então, mudou a loja de lugar. Então, com certeza, foi uma negociação que o lojista achou que era melhor para ele e para o público dele. E o shopping entra nesse meio de campo para estar ali negociando o que é melhor para o cliente. Uhum. Né? Às vezes, a gente, como marketing, pensa em fazer uma ação para dentro do shopping, para a área ali de eventos, mas a gente pensa, não, será que não é melhor fazer no estacionamento? Mas o estacionamento não é coberto. E aí? O estacionamento não é coberto, mas eu vou ter um espaço amplo para fazer o evento. Melhor do que fazer o evento num lugar pequeno, que eu sei que vai atrair muita gente. Uhum. Então, são questões estratégicas que passam pela experiência. O que o cliente vai achar, o que o cliente vai gostar. Então, nem sempre o que o cliente de Belém gosta é o que o de Feira vai gostar, né? Pela questão cultural. Então, por exemplo, em Belém, eu jamais faria um evento ao ar livre na época do Natal, porque é a época que mais chove em Belém. Então, que a gente chama de inverno amazônico. Então, aqui é verão. Então, ainda tive esse impacto de quando vim para cá. Logo quando eu cheguei em setembro, a gente começou a planejar Natal e tudo. Aí as meninas, não, vamos fazer no estacionamento. Eu falei, gente, vocês estão loucas. Fazer evento no estacionamento em dezembro. Aí todo mundo me olhou assim, aí eu falei besteira, não foi? Aí as meninas não entenderam, eu falei, mas aqui não chove? Não, é verão. Aí eu falei, ai, gente, calma, que eu tô me adaptando. Então tem todas essas mudanças que a gente vai, né, se adaptando. Por exemplo, a Viviane Freire, que era a antiga superintendente daqui e foi para Belém, trabalhou comigo em Belém, foi minha superintendente. Teve uma vez a gente estava em reunião, e ela saiu da sala, aí depois ela voltou, abriu a porta e falou assim, a gente pode fazer essa ação de hoje a 8. E saiu. Aí todo mundo ficou se olhando na sala de hoje a 8. Ninguém entendeu, porque em Belém a gente não usa esse termo. Então depois ela voltou, abriu a sala e falou, ninguém entendeu nada, né? Aí a gente, não.
Então, são hábitos culturais. Em Belém, a gente fala arreda. Vocês sabem o que significa arreda? Não. E eu vivo falando aqui, gente. Arredar. Então, as pessoas provavelmente não sabem o que eu tô falando. Não. Arredar é, tipo, me dá um espaço, chega pra lá. Chega pra lá. Então, arreda pra gente é isso. Então, provavelmente, eu já falei várias vezes aqui. Ó, E a galera aqui faz tem- qualquer coisa aqui- mesmo Tá pra ir. fingindo que aqui, entendendo. essa palavra chega mais perto disso aqui, é tipo, arreda o pé daqui. Não, Aqui mas, tem uma arreda o pé abreviação daqui. daí. É. mas eu acho que o arredo pé daqui, ele tem um termo meio, assim, agressivo, É, digamos. tipo, Quando você tá arreda com o pé daqui, raiva. sai É, daqui. no nosso caso, não. É tipo, arreda, me dá um Dá um espaço. espacinho É, chega pra lá um pouquinho, é isso. Né? Assim como tem outros termos também. Por exemplo, em Belém, a gente fala muito égua. O égua pra Sim. gente é como se fosse oxe pra vocês, que vocês falam oxe, Aham. oxe. A gente é égua. Então, pra tudo. Qualquer coisa, tá feliz, égua, que legal. Tá triste, égua, não. Então, égua pra tudo. Então, eu até que parei um pouco, porque quando o sotaque é engraçado, porque quando você tá em um outro lugar que falam outro tipo de sotaque, você vai perdendo o seu. Não que você vai ganhando, mas é pelo fato de você que nem outra língua. Se você não pratica, Costume, né? você vai deixando de Uhum. usar. Então, eu quase não uso mais o égua. Usei aqui, inclusive, agora, porque tem tempo que eu não uso égua. Égua. Então, teve até uma novela da Globo que a Ritinha, que era paraense, falava o égua e lá ela era super verdade. criticada porque ela falava o égua de forma errada. A gente ficava indignado. A colocação errada. A né, cara? colocação errada. Do nada, sabe? égua. É, mais ou menos isso. É, eu lembro mesmo que acho que ela falava muito com a mãe, né? Alguma coisa que brigava, aí a mãe. Isso. Ritinha, não faça não sei o que, ela égua. Exatamente. É. A gente falou égua, mas de forma melhor. Ô, Lid, você falou já um pouquinho da sua trajetória, mas lá na sua carreira, lá no início, qual foi seu primeiro emprego, assim? Ai, gente, não você tem começou muito com o quê? tempo isso. Não, tem lógico, pouco. ok. Por incrível que pareça, o meu primeiro emprego eu consegui de uma forma muito inusitada, mas é porque eu sempre fui cara de pau desde pequena. Então, ó como aconteceu. Eu Isso estava... é importante pra quem trabalha com comunicação, viu? É Tem importante que- para quem quer conseguir um primeiro emprego, você tem que ter cara de pau. Aí, ó. Eu estava em uma festa, eu estudava, fazia curso de inglês em Belém e tal, e essa escola de inglês, todo ano, tinha uma festa de Halloween no final do ano, que era tradicional. Eles alugavam um lugar de festa em Belém e faziam essas parcerias também. E tinha uma parceria com a Jovem Pan nesse ano. E Jovem Pan foi uma rádio que eu sempre amei, assim, sempre tive admiração. E no dia da festa, eu estava lá, cheguei com uma pessoa da rádio, uma promotora, e perguntei, tem alguém da rádio aqui? Aí a pessoa, tem eu. Aí eu falei, não, no caso assim, alguém, né, da administração, da rádio. Aí ela apontou pro palco e falou, aquele rapaz ali, ele é o diretor comercial. Aí eu falei, obrigada. Saí de lá, fui lá com o Mauro Cleber, bati no ombrinho dele, não o conhecia. Me apresentei, falei, oi, tudo bom? Sou Lidiane. Você tem um emprego para mim na rádio? Do nada. Nada, assim, bem aleatória. Aí ele começou a rir, conversou comigo e tal, eu peguei e fui embora, curti a festa. E assim, acho que umas meia hora depois, uma hora depois, não sei, tava lá com os meus amigos ali por perto da rádio, da festa, por perto do palco, aí um rapaz veio e me chamou. Falou, moça, aquele rapaz tá lhe chamando. Era o Mauro. Aí eu fui até ele, ele falou, ó, tu não tá brincando não? Tu tá interessada mesmo? Eu falei, tô, claro que eu tô. Aí ele então passa na rádio, isso era um sábado, ele passa na rádio comigo segunda-feira. Fui até lá, conversei, fui entrevistada pela dona da rádio, uma das donas da rádio, a Ana Carolina Proença, e de lá eu já fiquei. No mesmo dia, já fiquei 2 anos, eles estavam precisando de uma pessoa para recepção, eu tinha 18 anos na época, não tem muito tempo, bem aqui logo. E aí fiquei na rádio já, fiz amizade muito fácil, porque eu sou uma pessoa muito difícil de fazer amizade, vocês sabem, né? Nossa, demais. E aí já, assim, foi um mundo muito novo para mim. Conheci muita gente, fiz vários programas do Pânico, ajudei na produção, porque assim, eu acho que você tem que ter, além de conhecimento, você ir atrás do conhecimento quando você quer alguma coisa, você tem que meter a cara mesmo, aprender, sabe? Não ficar só na zona de conforto e dizer, não, você vai todo dia só encher essa caneca aqui. Não, mas o que eu posso fazer além de encher essa caneca?
sabe? Eu posso tirar isso aqui de lugar se eu achar que não tá certo. É você sempre se colocar à disposição para ajudar. Então, na rádio, eu tinha muito isso. Eu ajudava muito na produção. Teve um dia, eu trabalhava de 7 da manhã na rádio. Eu tinha que estar 7 horas lá, até 1 da tarde. Teve um dia que eu cheguei e a rádio era num prédio, era um apartamento que eles fizeram da rádio, né? E aí eu cheguei, você na recepção já ouvia a rádio. Tinha uma orelha enorme, assim, linda na recepção. E aí eu cheguei e a rádio estava muda. Aí eu já fiquei em desespero, né? Liguei pro técnico da rádio e falei, não tô ouvindo a rádio. Aí a rádio tá fora do ar, você tem que botar a rádio no ar. Eu falei, oi? Amigo, eu sou recepcionista. Aí ele, então, vai lá. Aí cheguei, ele me indicou todo o caminho. Cheguei na sala. Era uma parede dessa inteira, cheia de botão, cheia de coisa. Eu falei, gente, é como se você estivesse ali num avião, tendo que pilotar o avião caindo. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí ele, calma. Aí foi me indicando os botões, tudo. Aí consegui botar a rádio no ar. Eu falei, gente, eu já sou técnica. Eu vou botar isso no meu currículo. Aquele dia você já sai de casa assim, meu amigo, o que é que eu fiz? Exatamente. E aí fui conhecendo várias pessoas, fui me envolvendo nessa parte da produção, ia acompanhar Blitz ao vivo, que eu queria aprender como era. Aí uma pessoa da rádio, Luciano Oliva, que hoje está em São Paulo, ele era apresentador da Record, inclusive, na época chegou para mim e falou assim, Lid, você tem a voz bonita. Você já pensou em gravar alguma coisa? Eu falei, nunca, mas vamos? Deus me livre, bora. É exatamente isso, né? Aí eu falei, aleluia, arrepiei, vamos lá. E aí comecei a gravar algumas coisas, comecei gravando festa, gravei, inclusive, um spot para um hotel. Não me orgulho disso. Olha só, gente, agora em primeira mão, vou jogar pra vocês aí. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir. Eu acho que não existe mais isso, por isso que eu falei. Então, comecei a gravar. Mas desde aí, então, não gravei mais nada. Só que de uns tempos pra cá, os amigos meus ficam... Cara, tu tem a voz bonita, por que tu não investe nisso? Por que tu não faz algum curso? Aí eu comecei a procurar e achei um curso de dublagem. Eu falei, quer saber... né? Porque vai que uma DC da vida, né? Uma Marvel, olha aí. Bate, olha eu aqui. Gente, já pensou? Guardem esse vídeo, viu? Olha só, um dia a gente vai fazer a montagem. E aí foi isso. Aí depois saí da rádio, porque a minha vida era uma loucura. Sim. Tanto loucura que eu consegui, na rádio, com o assessor comercial da rádio, conseguiu para mim um estágio também em uma agência de publicidade, de tarde. Então, eu saía da rádio, 2 horas estava na agência de publicidade, saía da agência 6 para estar na faculdade 7. Saía da faculdade 10, chegava em casa para estar na rádio 7 horas da manhã no dia seguinte. Então, assim, era uma loucura. E teve um dia que eu estava tão corrida, saindo da rádio para ir para a agência. E passei pela recepção da agência, a recepcionista não estava, o telefone tocou, eu atendi, Rádio Jovem Pan, boa tarde. Ei. Gente, na hora, eu fiquei muda. Aí a pessoa do outro lado da linha falou, eu liguei para a Rádio Jovem Pan. Aí eu falei, sim, senhora, pois não. Aí ela, não, eu liguei errado, era para agência, não era para ir. Aí desliguei, aí ela ligou de novo, aí procurando alguém para atender. Gente, por favor, atende aqui. Então era mais ou menos isso, foi uma loucura. Aí até que chegou num ponto que não dava mais. Aí o dono da agência me fez uma proposta para ficar o tempo integral, eu acabei ficando. E aí fui pegando a experiência, saí da agência, passei por construtora. Na agência você ficou em alguma área específica? Fiquei com mídia. Ah, legal. E adorava mídia. Criação, gente, não é comigo. Eu adoro criar. Mas criar ideia para a equipe executar, entendeu? Né? Criação, layout. Eu não tenho paciência para ficar na frente do computador. Eu admiro quem fica. Porque ficar na frente do computador, mexendo no layout. E agora eu sou flanelinha de layout. Flanelinha aqui, vocês sabem o que é, né? Não, flanelinha, não. O que é isso? Flanelinha é aquela pessoa que fica ajeitando o carro na rua, te ajudando. Guiando aqui, vem pra cá. Isso! Sim. Então, na minha terra, em Belém, falam que é flanelinha de layout. É aquela pessoa que não mexe com criação, mas fica ali do lado. Ai, pra cá um pouquinho, volta. Põe aqui do lado.
tira essa cor, põe outra. Aí a pessoa que tá lá fazendo fica com ódio, então. Dá aquela olhadinha assim, né? Exatamente. Então, eu passei por muita coisa legal. E, assim, eu tenho a sorte de ter tido experiências sempre na minha área, de ter estudado publicidade e de ter tido essas experiências dentro da minha área. Depois eu trabalhei... inclusive conheci o Christian Pior, que era da Rádio Jovem Pan, agora não está mais, mas na época, assim, era um comediante... É um comediante, né? Ele morreu, mas é um comediante fantástico. Fez umas brincadeiras assim, meio insanas ao vivo na rádio comigo, que eu ficava, gente, socorro, o que é que eu respondo? Às vezes você se mete em uma situação que você não sabe fala, como... o que eu tô fazendo aqui? É exatamente O que isso, eu tô tipo fazendo? assim, gente, como é que eu saio daqui, mãe? Mas tem uma coisa que é muito bacana nessa tua fala, que é o seguinte, e isso é uma coisa que realmente, pra mim, pessoalmente, tipo, eu sempre coloquei isso também na minha frente, que quando você faz algo, vamos supor, você era só para colocar o copo em cima da mesa, mas você chega também ali já pensando em outra coisa, querendo fazer o mais. Tem pessoas que pensam que isso vai agregar somente ao local onde está, né? Ao espaço, à rádio, mas isso agrega diretamente a você. Exatamente. Sabe? Isso te dá liberdade a conhecer outros caminhos, porque imagina só, se você ficasse presa só no que te colocaram lá, né? Exato. Então, a onde é que estaria zona de hoje? conforto, A zona de né? conforto. Então, se desafiar, buscar, procurar, é o que te leva hoje a estar em Feira de Santana. Exatamente. Né? E tem uma coisa que você falou agora que me lembrou de algumas situações, que assim, uma coisa que é importante eu citar aqui é que eu sou uma mulher negra que chegou aonde chegou hoje, não porque eu precisei subir em alguém para chegar onde eu tô. Pelo contrário, eu trilhei o meu caminho, eu sabia o que eu queria da minha vida e fui trilhando aquilo, fui buscando, eu não deixei ninguém limitar o meu sonho, ou alguém dizer para mim assim, não, você não vai fazer isso. Eu vou, eu quero, eu vou. Se eu posso, eu vou. Eu não vou fazer nada que não esteja ali ao meu alcance, né? Mas eu já passei por N situações, por ser uma mulher negra ali, sabe? De passar por questões racistas, inclusive, e não saber que era racista justamente porque a gente cresce numa sociedade que é uma sociedade machista e a gente, às vezes, tem algumas situações que a gente passa que a gente não entende aquilo. E eu passei a entender isso muito, assim, depois de ter vivido muita situação, de ter ido atrás, porque realmente ninguém tem a obrigação de sentir a dor do outro, mas você tem a obrigação de entender a dor do outro, de buscar conhecer. Então, eu procurei ler, procurei entender sobre isso muito tarde já, né? Até porque hoje eu tenho um filho e eu não quero que o meu filho passe por situações e nem faça situações desse tipo. Então, eu preciso entender para passar para ele. Então, muita coisa que eu vivi no passado, eu penso hoje, gente, até lendo livro, eu procuro ler muito livro de mulher negra, sabe, de racismo, para entender um pouco mais e me aprofundar, porque eu já passei por situações que, lendo o livro, eu ficava, gente, eu passei por isso, e isso é racismo, e eu não sabia. Então, hoje, até para quem está começando a carreira agora, para quem está estudando, é muito importante você saber onde você quer chegar, né, e você ter essa noção em si, sabe? Porque se eu colocar na minha cabeça que eu tô aqui só para encher essa caneca, eu vou estar aqui só para encher essa caneca, porque eu tenho alguém que está me dizendo que eu tô ali só para isso. Mas eu acredito em mim, eu acredito que eu posso fazer muito mais do que só encher uma caneca. Mas isso tem que partir muito da pessoa também, né? Tem que acreditar muito em si. Então, até meus pais falam isso, eles não sabem de onde eu puxei isso, de eu ter tanta essa garra, sabe? De querer fazer, ir lá. Tem eu escrevi um livro, gente. Assim, sério. Mas eu nunca divulguei. Só minha família que sabe e agora todo mundo vai saber. Olha só, gente. Encontra esse livro? Não, por quê? Calma. Eu vou explicar o que aconteceu. Em 2017, eu fiz uma viagem com o João para os Estados Unidos. E assim, foi a primeira vez que eu saí do país sozinha, com ele. Quando ele fez 5 anos, eu prometi para ele que com 7 eu levaria ele para Disney. E quando a gente tomou a decisão de ir, né? Quando eu tomei a decisão de ir, muita gente ficava, meu Deus, mas como é que tu vai viajar sozinha para fora com uma criança? Isso é muito perigoso. Eu falei, gente, perigoso é viver.
né? Hoje em dia a gente está aqui, daqui a meia hora a gente não sabe. Não sabe. Então, se eu deixasse as pessoas limitarem os meus sonhos, eu não teria ido. Então, marquei tudo, organizei toda a viagem, a gente foi. E o livro conta toda essa trajetória da viagem, porque foi uma viagem, assim, muito turbulenta. Porque a gente saiu daqui, no dia que a gente saiu, um furacão estava chegando nos Estados Unidos, bem onde a gente ia estar. Então, assim, foi a primeira vez que eu senti um Isso desespero. você já no avião? Quando Não, soube disso? a gente tava no Brasil ainda, quando a gente soube. Eu não ia. Eu fico imaginando, sabe o quê? O pessoal. Aí eu ia falar assim, ó, rapaz, o povo botou um azar tão grande. O pessoal falou assim, rapaz, como é que tu vai sozinho, ó? Então, e assim, o meu filho é uma criança autista, eu tenho que aprender tudo isso, é um caminho muito novo para mim e para minha família. Então, a preocupação da minha família era justamente essa, né? Você vai viajar sozinha com uma criança que precisa de cuidado e tudo mais. Aí eu disse, gente, se ele não viajar comigo, que é a pessoa que mais quer o bem dele, que mais o ama, ele vai viajar com quem? Né? Então, vai ser uma experiência nova para ele e para mim. Então, foi uma experiência surreal. A gente chegou em Miami, uma amiga minha buscou a gente no aeroporto e a gente seguiu para Orlando no mesmo dia. Só que assim, a gente teve um impasse, porque 2 dias seguintes, o furacão, que não ia passar por Orlando, ele ia passar só por Miami, ele mudou a rota, foi para Orlando. Então, assim, a gente já chegou no parque com o céu negro. A minha amiga tinha um voo na sexta de manhã, o meu voo seria no sábado, o aeroporto fechou na sexta tarde. Eu não teria como sair de Orlando. O olho gordo Gente. foi grande. Foi. Ela contando aqui, eu tô assim, imaginando a A nuvem cena. preta e as pessoas correndo pelo parque. Mais ou menos isso. Então, assim, a história toda se passa eu contando como é que foi a viagem, como é que a gente conseguiu sair. E, assim, foi muito surreal, porque eu não tinha perspectiva realmente de como sair, eu não tinha como falar para minha família. E a gente ligava a televisão e só via aquela ventania doida, levando o carro. E aí o João, mamãe, a gente vai ficar bem. Eu, filho, calma, vai dar tudo certo. E eu... Meu Amiga. Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? De novo, Pra que eu o que inventei é que essa eu tô viagem? O que é que fazendo eu aqui? tô fazendo aqui? Tanto que eu tenho amigos que dizem assim, Lidiane, me fala quando é que tu vai sair de férias e pra onde você vai, porque eu quero ir pro outro lado. Porque assim, eu já fui pros Estados Unidos, já peguei nevasca, peguei furacão, já peguei... como é, gente, que fala aquele negócio de vento, que não é um tornado em si. Mas enfim... Puxa no Google aí. Já peguei tanta coisa louca nos Estados Unidos que todo mundo fica, meu Deus, quando tu fores a gente não vai querer ir. Meu Deus. Teve uma amiga que mora lá e me mandou mensagem dizendo assim, Lid, você tá aqui nos Estados Unidos? Aí eu, oi? Não, tô no Brasil. Pra cair no toró. Aí ela, então, é porque tá anunciando uma nevasca aqui, eu queria saber se tu tá vindo pra cá. Não, mas agora eu já fiquei curioso pelo teu livro, né? Gente, a gente vai estar lançando esse livro no nosso site, viu? Corujado Store, fica ligado. E foi muito legal, porque assim, a cada hora que a gente vai se livrando de uma situação, aparece uma outra que a gente... Enfim, só para vocês entenderem como eu saí de Orlando nesse dia, eu já não tinha mais, assim, Uber... até Uber eu pesquisei, para vocês terem noção, para sair da cidade onde eu estava para ir para outra. Tava dando Pra ir de Uber. $2.500. Eu falei, gente... Eu não quero comprar a ação do Uber. Eu quero só uma corrida. Enfim, estava lá no hotel, comendo pizza com a minha amiga, pesquisando o que ia fazer. Mas vem cá, conseguiu aproveitar o parque? Aproveitou, assim... A aventura foi a correr do... Não precisava, né? Não teve aventura E disso. assim, aproveitei. Sabe aquela curtição, assim, que quando você esquece, você curte, mas quando você lembra... Eu tinha 3 ingressos de parque para ir. A gente só foi no primeiro. E, assim, como eu tinha passagem para sair de Orlando, eu ia para a cidade da minha comadre, da Aline, ia para Maryland, que é um outro estado, é bem distante, são 16 horas de carro. E eu ia para lá e o meu voo já seria de lá direto para Miami para voltar para o Brasil. Então, assim, chegando no parque, quando a gente pegou o ingresso para entrar no primeiro parque,
A gente perguntou, e os outros 2 ingressos, eu consigo pegar o dinheiro de volta? Aí ela, não, a Disney não devolve. Você pode voltar até o final do ano e aproveitar. tranquilo. Gente, Vou Eu pro falei- Brasil. Mês que vem eu volto. eu falei, Deixa só o furacão passar. então, eu falei pra ela, querida, você sabe onde é Belém do Pará? Então, é lá que eu moro. Então, eu não tinha como aproveitar. Então, eu fiquei, assim, triste porque eu ia perder, né? E quando você fala perder, você pensa logo em dólar. Como é que eu vou perder tudo isso em dólar? Então, aí, antes de ir pro parque, ainda tinha passado por outra situação. A minha amiga cismou que queria ir pra academia do hotel. A gente ficou num hotel super bacana em Orlando. Eu falei, gente, quem é que vem pra Orlando pra ir pra academia do hotel? Aí ela, não, a gente comeu muita besteira, a gente precisa passar lá. Eu falei, ok, Depois eu não eu me trouxe recupero. roupa de banho. Tá, vou pegar aqui um O furacão dinheiro. acabando com tudo na cidade vizinha. E ela querendo malhar, então, né? Cada um com as suas Pô, eu prioridades. tenho que morrer bonita. E ela é um faqui, gente, ela é seca. Eu que deveria estar preocupada, não, né? Eu e o João, nada. Aí a gente foi pra academia. E o João só postar foto na academia, porque quem malhou foi ela, né? A gente. Aí eu falei, ó, eu não trouxe roupa de banho, eu esqueci de trazer biquíni e tal. Vou pegar. Peguei a capa do meu passaporte, botei o dinheiro dentro. Botei $160 para comprar. Gente, até hoje, quando eu lembro disso, me dá um ódio de mim mesma. Tá, levei. Aí cheguei e fui pra esteira. Falei, eu vou caminhar aqui 2 minutos para não dizer que eu não caminhei. E botei o dinheiro assim em cima da esteira. Malhei um pouquinho lá e tudo. Aí ela, vamos bater uma foto aqui, vamos. Tá, batemos a foto, depois fomos pra piscina, não tinha nada aberto. Eu esqueci o dinheiro na esteira, gente. Esqueci. Gente, eu fiquei com ódio. Sabe quando que eu lembrei do dinheiro? Quando a gente... Cara, essa. Eu lembrei do dinheiro quando a gente chegou no estacionamento do parque. Que eu disse pra ela, eu vou pagar o estacionamento. Quando eu abri a carteira, eu soltei não vou chamar um palavrão aqui, mas soltei um palavrão lá. Meu Deus, o que tu esqueceste? Eu falei, eu esqueci o dinheiro. Só isso na academia. Aí ela ligou pro hotel. Não tinha como. Como é que a pessoa vai devolver um dinheiro, gente? Devolve, né? Até porque a galera da recepção tava correndo do furacão. Eu imagino o caos que tava essa viagem, né? Não, e o pior é que pra eles, eu acho assim... É porque o Brasil, eu acho que se acontecesse isso aqui, a gente não teria a estrutura que eles têm, porque eles costumam passar por isso. E depois eu descobri que agosto e setembro é época de furacão. Então eles têm época de furacão. Não é a gente que tem época junina, época de carnaval, eles têm época de furacão. A gente não tá acostumado com isso. Então, assim, como eu saí? Aí tava no hotel com ela, pesquisando o que a gente ia fazer. Voo não tinha mais, que o aeroporto ia fechar, então eles estavam cancelando os voos. Uber, nem pensar, né? Alugar carro, também não tinha mais carro, porque todas as locadoras já estavam, assim, sem carro para alugar. E você passava, assim, tipo cena de filme. Você via os postos de gasolina com filas quilométricas, sabe? Coisa assim. Você ia em posto de assim, conveniência, tudo vazio, sem água. Eu ficava, gente, eu nunca na minha vida pensei que ia passar por isso. E aí, estou lá no quarto e chega uma mensagem pelo Instagram. Uma amiga, assim, que eu não falava há muitos anos. Aí ela, Lid, tudo bem, amor? Tudo bem e tal. Então, eu tô com 2 amigos em Miami. Eles estão saindo de um transatlântico agora, porque o navio teve que voltar por conta do furacão. E eles estão perdidos, estão precisando de ajuda. Tu consegues ajudar eles? Eu falei, meu amor... Eu achei que a solução vinha daí. Eu falei, eu tô aqui também numa leve agonia. Eles estão de carro, tá o casal com a filha, eles têm uma filha de uns 7 anos, e estão saindo de Miami agora. E eu vi que você tá em Orlando. Eu falei, eles estão indo para aí, para depois seguir viagem. Eu falei, então, eles estão em 3? Aí ela, eu falei, então, quem vai me ajudar são eles. 3 com 2, 5. Gente, é assim, por isso que eu falo que Deus na nossa vida é tudo. Pra quem não acredita, mas vai acreditar em qualquer coisa que, assim, pra mim foi Deus naquela hora ali, sabe? E aí aconteceu da gente conseguir conversar e falei com os amigos dela, a gente trocou o telefone. Eles chegaram super cansados, porque era, assim, engarrafamento enorme, saindo da cidade, tudo. Aí encontrei com eles no hotel, a gente foi embora. Pegamos, assim, já a estrada bem de manhãzinha. A gente estava saindo, o cinto de segurança do carro quebrou. Rapaz.
A gente teve que ir na locadora trocar o carro e eles não falavam uma palavra em português. Gente, eu fiquei, como é que vocês conseguiram? Ô, Vini, esse podcast tá ao vivo aí, já tá no ar, por favor. Por que, cara? É, Não, mas, que Lili, dica. sensacional o papo aqui hoje. Eu só tô agora curioso de tanta adrenalina que foi. Ah, gente, vocês não Eu já sabem da tô missa quase, metade, eu mas já tô quando... quase abrindo aqui a Pô, cachaça gente, que você Por trouxe. favor, vamos ter essa experiência agora para todo No mundo ao ver. vivo? Ah, Gente, por favor, Não gente. vai dar certo isso, Vai ser não. Eu vou fazer o seguinte. sensacional. Quem quiser ver vai ter que ir lá nos stories, porque Gente, meu plano deu errado, porque a ideia seria para eles tomarem isso agora antes do podcast e depois eu ia dominar isso aqui. Isso aqui ia ser só meu e do Vini, entendeu? rapaz, Vini, o nosso combinado não deu certo. não deu não. Mas eu vou tomar ela. 34%, Eu já tive a misericórdia, Jesus. experiência e é diferente. É diferente de qualquer cachaça que eu já tomei, essa aí. Mas eu acho que isso que é legal, sabe? De você, voltando a falar sobre experiência, mas na experiência gastronômica, é você ter a oportunidade de provar algo que você não está Sim, tô acostumado, acostumado. né? E você ter uma sensação diferente. Eu acho espetacular, assim, eu sou viciada. Eu tive essa semana conversando lá no shopping com o Rafael que já esteve aqui com vocês, Velame. Sim. E no final da nossa conversa a gente ficou falando sobre podcast, que é uma coisa que eu tô viciada, assim. Eu falei, inclusive, eu vi todo o seu podcast nos Corujas e quero te dizer que tu falas, parece que tu tem 90 anos. Porque ele ficou uma hora aqui com vocês dizendo, não, porque é na minha época, porque vocês são novos. Eu falei, gente, como assim? A pessoa tem 90 anos. E aí a gente ficou trocando esse bate-papo de podcast. E é uma coisa muito legal, que eu acho que veio com um intuito super interessante da pessoa, por exemplo, eu que não tenho tempo de estar assistindo o jornal, eu me informo, a minha rotina já começa ouvindo podcast. Eu ouço podcast da Folha, de São Paulo, adoro. Comecei a ouvir vocês, acho que tem que começar a colocar mais, inclusive, tá? Porque eu já Então, ouvi querendo todos. levar aí. isso. Inclusive, Toda quinta. queria dominar aqui o podcast, não deu certo. Mas eu tenho, é sério, eu tenho muita vontade de ter um podcast, de falar bom. com mulheres, de incentivar mulheres. Eu acho que o nosso papel hoje, eu digo nosso porque a mulher hoje em dia tem uma fala muito maior, a gente ainda tem muito aonde chegar, mas eu acho que o que a gente já vem conquistando já mostra que a gente tem um poder de fala muito grande e a gente tem o que falar, né? Antigamente, eu faço essa reflexão comigo que eu penso assim, poxa, como é que eu pude pensar daquela forma? Ai, fizeram mal para aquela moça porque ela estava andando de saia curta na rua. Gente, o mínimo que as pessoas têm que se respeitar. Ela podia sair só de biquíni na rua, que as pessoas têm que respeitar. Então, é o que falta, acho que muito pra gente, questão de empatia, de respeito, né? E eu, como hoje, assumindo um papel super importante dentro do shopping, a gente está com essa parceria com a prefeitura hoje, dando oportunidade para as artesãs de feira, e eu acho super importante dar não só a fala para elas, mas mostrar o produto delas dentro do shopping, que talvez elas só tivessem a oportunidade de vender ali na comunidade delas. Sim. Então, é muito importante a gente dar essa fala para outras mulheres. Então, assim, a minha ideia, em breve, eu vou lançar esse podcast. Olha só. Para dar gostei. voz a outras mulheres. Isso é muito bom. Eu acho muito legal. Isso é E muito vocês também estão de parabéns pelo Poxa, podcast. Obrigado, Lid, Eu acho obrigado. Ai, para mim é uma honra estar aqui, gente. Eu tô amando. O lado positivo da gente trabalhar a comunicação é isso, né? A gente poder dar voz, a gente poder propagar assuntos que antigamente não existia isso, né? Não se falava, e é como você falou antes lá. Tudo partir da comunicação. E você começar a ter essa comunicação com seu filho, a gente espera que amanhã seja um dia melhor, né? Exatamente. E isso é um lado positivo. Inclusive, esse evento que você está trazendo agora, né? Empodera Ela, Exatamente. não vou levar, que é para dar esse poder de voz realmente para a mulher. E a gente já, infelizmente, com o tempo extrapolando. Mas antes da gente. Como assim? Não Ah, era é? 3 horas de boa. podcast? Você vê, o nosso editor ele fica aí assim, ó. Eu vou matar Vini, vocês. por favor, Vini. Mas antes da gente terminar, esse final de semana já tem, né? Um a gente evento. tem uma Você tem. programação maravilhosa. A gente vai ter vários shows. Na verdade, é um festival de cerveja. Porque, assim, a gente quebra um pouco o paradigma de que só homem que toma chopp, só homem que bebe cerveja. Não
é isso, gente. Há muito tempo que não é isso, né? Então, a gente, na verdade, fez um evento todo feito por mulheres e para as mulheres. Então, a gente vai ter um festival de cerveja que está harmonizando também com petiscos que vendem no shopping, que são operacionalizados por mulheres. Olha que sensacional então, isso. Exatamente. Então, assim, tem gente que pensa, pô, mas uma mulher fazendo cerveja, por que não, gente? Uhum. Tem mulher em lugares que a gente nem imagina. Tem mulheres hoje pilotando avião, né? Eu não seria porque eu tenho medo de altura. Mas a gente tem que dar espaço, sim, né? As mulheres têm que aprender. Isso que você falou da questão da educação, eu, por ter um filho dentro de casa, eu gostaria muito que ele recebesse a educação um pouco diferente do que a gente recebe. E eu não falo só da educação de dentro de casa, eu falo da educação, inclusive, na escola, de como se portar, né? Teve uma vez que eu não esqueço, a gente estava em casa, ainda em Belém, e ele chegou para mim e falou assim, acabou o creme de cabelo dele, ele tem o cabelo cacheado igual o meu, e aí eu peguei o meu para usar nele. Aí ele falou, não, mãe, esse não. Aí eu falei, mas esse não por quê? Porque esse é de menina. Aí eu falei, como assim esse é de menina? Olha a embalagem dele, é rosa. Aí eu falei, e onde está escrito que é de menina porque é rosa? Tá escrito aqui nele? Não, né? Tá escrito creme para cabelo, não tá escrito creme para meninas. Então ele você tem razão. E assim, ele como, pela condição dele, o que eu ensinar para ele, ele vai tomar aquilo como verdade. Então, se eu disser para ele, não, você tem razão, esse creme aqui é creme de menina, não use. Ele vai levar aquilo adiante, ele vai falar aquilo para um coleguinha, ele vai falar aquilo na escola. Então, é uma junção de educação, né? Porque, às vezes, o que a gente não ensina em casa, a pessoa aprende na rua, infelizmente. Então, a gente conversa muito, eu tenho um diálogo muito aberto com ele, que eu acho que é importante. Uhum. E, às vezes, a educação em casa, a criança não nasce racista, a criança não nasce preconceituosa. Então, a gente tem que ensinar isso para as crianças desde cedo. Eu quero que ele seja um homem respeitador, eu quero que ele respeite a mulher, eu quero que ele respeite o homem e quero que ele dê ouvido às pessoas, quero que ele ouça. Porque o que falta muito também, a questão da intolerância, é a pessoa não ouvir. Pessoa não conhecer. O preconceito acontece porque a pessoa não conhece. Você fala daquilo que você não conhece. Cria algo, né? Você Já está dizendo, é um pré-conceito. Você está criando um conceito daquilo que você não conhece. E às vezes você acaba se levando pelo ouvido porque o seu amigo não gostou. E isso já aconteceu na minha vida pessoal, de uma pessoa que há muito tempo atrás trabalhou comigo e me tratava de forma estranha, eu não entendia por quê. E aí, com o passar do tempo, eu lembro como se fosse hoje, numa festa de aniversário, ela chegou para mim, me abraçou, chorando, e veio me pedir perdão. E eu falei, gente, a pessoa tá bêbada me pedindo perdão. Tá me pedindo perdão do quê? Aí ela, eu quero te pedir perdão, porque eu acreditei que você era uma coisa que você não é. Então, aquilo para mim ficou gravado na minha cabeça, porque o quanto a gente pode se influenciar, tanto positivamente quanto negativamente. Então, é muito importante que você tenha a sua impressão. Vá lá e conheça. Vá lá, prove. Não é porque o Márcio está dizendo que você vai ficar meia hora com a boca, né? Mas é bom você ter a sua impressão da situação, né? E além disso, ainda aproveitar a ferramenta que você tem como um lugar de fala, como você tem um shopping, né? Aí você faz um evento que destaca isso, destaca as mulheres, fortalece, quebra paradigmas que eram de que mulheres não podem. Isso, então, é bacana porque você educa também as pessoas, a população, a ver isso, a ver. E quando a gente viu, chegando pra gente também como seria o evento, a gente ficou, cara, que massa, porque a banda, tudo é mulher que tá ali no comando, tudo dirigindo. Isso é muito bacana. Os homens estão ali de figurantes nesse estão ali caso. só e mais pra assistir também. Mas vocês são super bem-vindos para consumir, né, tanto as cervejas quanto que vocês já experimentaram, que a gente teve esse privilégio. Então vocês podem, inclusive, já vender um pouquinho do evento. Não, né? tá sensacional. E, assim, eu acho que o evento, pelas pessoas que já estão produzindo, a gente não poderia esperar menos, né? A gente não poderia esperar menos de vocês.
Mas, sério, Gente, o eu evento juro tá que eu não muito fiz completo. pix nenhum pra esses Ó, a mão meninos. por debaixo da mesa. Mas o spoiler que a gente teve, tanto da cerveja... a comida... A comida, Ah, gente. Eu quero dizer... As bandas também. Eu vou as abrir... atrações. As atrações. Eu vou abrir esse parêntese aqui, que no dia da gravação, eu ficava pressionando eles, meninos, gravem logo essas comidas, por favor. Esse camarão aqui já foi filmado, filmem esse camarão, porque eu queria comer. Sério, muito bom. Não, muito, tá Muito bom, harmonização. sensacional. Vai vir um vídeo aí, explicando um pouquinho disso tudo, enfim. Exatamente. Uma produtora que a gente achou em Feira de Santana, que é muito boa. Gosto disso. Mas, Lid, obrigado de verdade por ter aceitado o convite. Ai, gente. O É porque bate-papo essa foi entrevista é sensacional. parte 1, não é isso? É a parte 1, já vai ter que ter mais, óbvio, claro. gente. A gente vai ter que fazer outra, porque tem muito mais coisa. A gente, quando olha assim o tempo correndo, a gente fala, meu Deus, eu tinha tanta coisa pra perguntar ainda aqui. Mas isso é bom que a gente vai ter outras oportunidades, sim, da gente fazer aqui. Com certeza. tá? E eu quero, mais uma vez, relembrar para quem está ouvindo a gente, e é de universidade, é de faculdade, quer conhecer um pouquinho mais desse mundo de shopping, a gente está ali aberto, porque eu acredito que essa troca que acontece é muito positiva para a gente, porque acaba que de uma ideia, a gente ali numa reunião de brainstorm, aí a pessoa diz, eu vou falar uma besteira aqui, tá? Mas é dessa besteira que surge uma ideia brilhante, né? Então, a gente gosta muito dessa troca com quem está começando agora. Isso né? é massa. E vou falar uma coisa, quem é estudante não pede essa oportunidade não, Não viu? perde, não. É. Porque na época eu queria tanto um detalhezinho assim de poder estar com alguém ali, conhecer mais. E fora que, tipo assim, quem trabalha no shopping, olha o evento que vai ter agora. Né? Só de você estar ali Exatamente. participando, vendo acontecer as coisas, você já sai dali com a mente. Esse E eu, tá uma eu resposta gosto grande. muito de trabalhar para os fornecedores que trabalham comigo sabem que eu gosto muito de dar significado àquilo que a gente está fazendo. Então, o último evento de moda que a gente fez era um evento que falava muito sobre o sertão. Então, a gente tinha elementos na decoração que sempre levavam para o sertão, para esse lado. Então, a gente tem a cabaça, que é o material que faz o berimbau, ele estava presente em toda a decoração. Então, eu acho muito importante isso. Os A gente não detalhes, né? só, exatamente, a gente não só está fazendo um evento por fazer. É você ter naquele mínimo detalhe ali algo que a pessoa olhe e diga, isso aqui eu conheço, isso aqui faz parte da cultura local. Então, eu acho isso fundamental. Assim, eu gosto muito de dar isso. Inclusive, na empresa, eu sou conhecida por escrever os cartões de presente das pessoas. Nossa. Eu adoro escrever. Então, assim, se eu for fazer um cartão de presente para você, eu vou querer falar de coisas que a gente já viveu, que vai te lembrar, vai ter aquela lembrança afetiva, sabe? Então, assim, tanto que eu brincava com a secretária do meu superintendente, que ela pedia para eu escrever o cartão de todos os gerentes. Aí eu dizia, vem cá, e quando for o meu, eu vou escrever o meu. Então, eu gosto de dar significado às coisas, eu não gosto de dar presente por dar. Cartão presente, eu acho que só se você realmente não conhecer muito a pessoa para dar um cartão presente, que aí ela vai e escolhe o que ela quiser. Mas se é uma pessoa que você conhece, que tem uma importância para você, eu acho legal você tirar um tempinho e pensar assim, o que eu vou dar para essa pessoa? Que ela, não que ela esteja precisando, né? Porque se for precisando calcinha, sutiã, meia, tudo vai ser útil. Mas o que pode ter um significado para ela? Então, eu levo isso para a vida, assim, não só para o trabalho, mas para a vida. Cara, gente, a gente vai ter que encerrar, porque senão Vai, não com vai certeza acabar. isso vai ficar lá. Lead parte 1. Lead Ó, parte se 1 vai quiserem ter. mais uma integrante aqui, gente... Não, mas sério, de todos que a gente já teve aqui bate-papo, esse aqui a gente vai ter Esse tem que parte ter. 2. Vocês vão ver. Tem tanta coisa pra gente falar que ainda, pô. Não dá, Não dá mas tempo. olha... Eu não falei quase nada. Não, e fora que, tipo assim, eu tô na curiosidade da zorra de beber isso aqui e nada de acabar, Eu pô. também. Então, eu vou parar de gente, falar, gente. olha, juro. Tchau, tchau. Vou experimentar agora aqui um pouquinho, viu? E até mais. Abraço. Valeu, galera. Um abraço.